Pessoal, vamos lá, então. Tinha dado um probleminha na gravação, mas voltou normal. Acho que a minha internet não está das melhores hoje, né? Tá. O sistema vai ser o mesmo da aula passada, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem aí no chat, né? Ou quiserem abrir o áudio, né? Pode abrir e falar qual que é a dúvida, né? Que eu vou escutar sem problema. Acho que eu vou desligar minha câmera, pessoal, porque pelo que eu estou vendo aqui no outro computador, a minha conexão está muito ruim. Para ver se dá uma melhorada, tá? Qualquer coisa, vocês me falam aí se o áudio estiver ruim. Então, vamos lá. Vou apresentar minha tela aqui para vocês. A internet hoje aqui tá uma beleza, pessoal. A tela do meu computador não apareceu para vocês ainda, não, né? Essa é a minha internet hoje. Vou ter que sair aqui rapidão, pessoal, e voltar. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Ok. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Na última aula, nós havíamos visto a parte aí dos conceitos iniciais de orçamento, né? E ficou faltando só uma parte final ali para concluir, né? Que é sobre as peculiaridades do orçamento, né? Então, dentre essas três peculiaridades que nós temos aí, a primeira delas fala sobre a questão que o orçamento ele é aproximado. Então, vamos dar uma passada rápida sobre cada uma dessas peculiaridades. Então, o orçamento ele é aproximado, todo orçamento ele não é exato, porém deve ser o mais próximo do valor real da obra, né? Porém, deve ser o mais perfeito possível. Depende de várias variáveis intrínsecas, né? Que são essas daqui, ó, pessoal. O valor
do orçamento ele se torna aproximado porque os processos produtivos eles são diferentes. Então, assim, eu posso ter uma obra hoje, eu posso fazer um orçamento de uma obra hoje com uma determinada tecnologia, mas na hora que eu for executar a obra, eu posso utilizar outra tecnologia, né? Que essa questão de sistemas construtivos, ela está mudando com o passar do tempo, né? A exemplo disso, eu posso citar para vocês a questão de maquinários, né? Então, quando a gente vai fazer um serviço de reboco, por exemplo, eu posso fazer o reboco de forma manual, né? Utilizando um operário, ele vai lá e faz a argamassa, né? E depois ele pega essa argamassa, ele projeta ela na parede, ele joga ela na parede, né? E depois ele vem ali e sarrafeia essa argamassa para dar o acabamento nesse reboco, né? Então, isso seria fazer o revestimento reboco de forma manual. Mas existem maquinários que faz com que esse processo ele se torne mais rápido, né? Eu ganho produtividade. E existe um maquinário chamado máquina de projeção de argamassa. Então, ela é uma espécie de uma bomba que joga a argamassa na parede, assim agilizando esse processo que o pedreiro levaria bastante tempo para fazer, né? Então, processos produtivos diferentes fazem com que o valor do orçamento ele mude, né? Ou eu posso agilizar esse serviço, ou ele pode se tornar mais demorado, né? Dependendo aí de como que é o processo que eu estou utilizando. Depende da produtividade das equipes. Então, equipes diferentes têm produtividades diferentes, né? Eu posso ter aqui uma equipe que ela está engajada, ela está mais animada para fazer o serviço, ela vai ter uma produtividade maior. Eu posso ter uma equipe que ela está mais desanimada, né? Que esse serviço ele vai se tornar mais demorado, né? Vai ter uma produtividade menor. Eu posso citar para vocês como exemplo um pedreiro que ele está com problemas familiares, né? Ele está com dívidas, ele não está recebendo o salário em dia. Essa pessoa ela não vai estar tão animada para fazer o serviço quanto uma pessoa que não tem problemas familiares, que está recebendo o salário em dia, né? Então, assim, equipes diferentes geram produtividades diferentes, né? Os encargos sociais e trabalhistas, eles se alteram com o passar do tempo, e isso faz com que o valor do meu orçamento ele se torne aproximado. Eu não tenho como determinar o valor exato da obra, né? Porque esses encargos sociais, eles vão sendo atualizados, né, com o passar da obra. As condições médias de consumo da obra, isso está relacionado também com a produtividade das equipes e com as equipes que estão realizando esses serviços, né? Tem equipes que consomem mais materiais e tem outras equipes que não consomem tanto material, né? Aí está relacionado à questão da perda, né? Ou até mesmo o reaproveitamento dos materiais. Então, assim, o pedreiro que ele não está tão animado com o serviço, ele pode fazer um monte de argamassa ali para rebocar a parede, e no final do dia, quando deu o horário dele ir embora, ele pegar essa argamassa que está sobrando ali e jogar lá fora. Uma equipe que está mais animada em fazer o serviço, ele pode ou se programar melhor para não deixar quantidade a mais de material, ou ele, no final ali, tentar executar todo esse material que ele tem pronto, né? Mesmo que ele leve um pouco mais de tempo, e passe um pouco do horário ali de saída, para conseguir concluir esse material e não haver desperdício, né? Então, essas condições fazem com que o valor do orçamento ele mude. Bem como aí os preços dos insumos e dos impostos, né? A gente sabe que muda constantemente, né? É uma condição de mercado. Se vocês forem aí no mercado fazer compra, de um mês para o outro, vocês vão conseguir notar essa diferença dos valores, né? Então, o preço do feijão hoje não é o mesmo preço do feijão daqui
40 dias, 60 dias, né? Esse valor ele vai mudando. Assim como os impostos, né? Isso aí está relacionado com a questão de governança, né? Os governos fazem alteração dos impostos e, consequentemente, os valores são reajustados. Então, eu já falei para vocês a questão da perda, né? Isso faz com que mude o valor do orçamento, porque eu tinha programado uma determinada quantidade de gasto com materiais. Se eu tenho desperdício desses materiais, eu vou aumentar o valor do meu orçamento. A mesma questão da perda que aumenta o valor da minha obra, eu posso também reduzir o valor da minha obra fazendo o reaproveitamento aí de insumos. Eu posso citar para vocês um exemplo de reaproveitamento de insumos na obra da Arena Pantanal, o antigo Verdão. Então, lá nessa obra, a empresa que foi contratada para fazer essa obra, ela decidiu fazer o reaproveitamento dos resíduos de demolição do antigo Verdão. Então, eles contrataram uma empresa especializada nesse tipo de serviço, né, que fez a demolição do antigo estádio, fez a britagem dos concretos utilizados ali nas arquibancadas, né, fazendo com que esse material se torne um material com granulometria menor, né, fez a diminuição do concreto. E esse concreto britado, ele foi utilizado para fazer a fundação, a base ali, né, da nova arena, né, da Arena Pantanal. E o aço que tinha nesse concreto, eles foram retirados e enviados para uma empresa que faz o beneficiamento, né, para tornar esse aço novamente utilizável na construção civil, né. Então, eles fizeram ali a reciclagem desse aço antigo, né. Então, assim, com esse processo, eu consigo reaproveitar esses insumos. E, em alguns casos, eu posso até reduzir o valor da obra. No caso do Verdão, nesse exemplo que eu citei para vocês, foi um serviço que onerou mais a obra, né? Aumentou mais o valor, porque era uma empresa de fora, né, específica para essa questão de reaproveitamento aí, reciclagem de resíduo de obra, né? E nesse caso aí fez aumentar o valor da obra. Mas em alguns casos a gente pode reduzir o valor. Questão de terraplanagem, né? A gente pegar o solo que foi retirado de um local e aproveitar ele em outro local. Com isso a gente pode reduzir aí o custo da obra, né? Não tendo que fazer aquisição de material de empréstimo, né? Material fora, comprar mais material de aterro. Então, tem uma série aí de alternativas que a gente pode fazer para reaproveitar os insumos da obra e, assim, reduzir o valor dela. Os equipamentos que a gente utiliza na obra, né, isso faz com que mude o valor do orçamento, como é o caso que eu falei para vocês da máquina de projeção de argamassa, que faz com que eu aumente a produtividade da minha equipe, né. Os salários e bonificação de pessoal, isso muda com o passar do tempo, né? O salário ano a ano tem uma atualização, né? Isso é feito acordos coletivos, né? Para isso que existe o Sinduscons, né? O sindicato da indústria da construção civil, é ele que faz esse estudo aí e faz o acordo coletivo com as classes para verificar qual que vai ser o salário ano a ano, né, dessas equipes, né. Então, o pedreiro vai ter um salário base, o servente vai ter um salário base, né, tudo isso estipulado ali no Sinduscons de cada estado, de forma coletiva, né. As despesas gerais que eu tenho na minha obra, isso vai alterar com o passar do tempo, os imprevistos e outros que podem acontecer aí na obra também, fazem com que o meu orçamento ele seja aproximado e não exato, né? Igual eu falei para vocês na aula passada, não tem como eu determinar o valor exato da minha obra antes de concluí-la, né? Então, é diferente de um bem ou serviço, como é o caso de um computador, né? Eu consigo, antes de executar ele, quantificar quais são os materiais que eu vou utilizar para fazer esse computador,
qual é o valor da mão de obra que eu estou utilizando para fazer esse computador. Então, todas essas particularidades aí, esses fatores, né, fazem que eu não consiga determinar o valor exato da minha obra. A segunda peculiaridade é que o orçamento ele é específico. Então, o orçamento de um mesmo objeto, ele varia em função de novas condições de execução, como para cada empresa, um determinado contratante ou um local de execução do meu objeto. Então, o que isso aí está querendo dizer, pessoal? Que o orçamento, ele não pode ser genérico. Está até em vermelho aí, né? O orçamento, ele não pode ser genérico. Então, não tem como eu fazer um orçamento de obra de forma genérica para atender várias obras em várias partes, em várias localidades, ou para atender várias empresas, ou vários contratantes, né? Então, assim, por exemplo, eu vou fazer uma escola aqui em Cuiabá e eu tenho que fazer outra escola em Sinop. As duas escolas, elas vão ter o mesmo padrão, o mesmo projeto, né? Assim, o mesmo projeto arquitetônico, então as especificações até aí são as mesmas. Só que o valor da minha obra, ela é diferente da obra que vai ser executada em Cuiabá e a obra que vai ser executada em Sinop, devido a alguns desses fatores que eu já citei para vocês, né? Então, a empresa, ou melhor, as equipes que trabalham aqui em Cuiabá, elas não são iguais à equipe que trabalha em Sinop. Então, assim, a produtividade dessas equipes, elas são diferentes de localidade para localidade. Outra questão, o solo de Cuiabá não é o mesmo que de Sinop. Então, essas peculiaridades, essas particularidades, né, fazem com que o meu orçamento ele não pode ser genérico. Então, ele é específico para cada local. Então, obras diferentes geram orçamentos diferentes. Ficou claro, pessoal? Vocês estão escutando, pessoal? Ah, sim. Beleza, Lucas. E a última peculiaridade que nós temos, pessoal, é que o orçamento ele é dinâmico. Então, ele varia aí com as condições temporais, com as condições legais, como a gente já viu, né? As questões legais, elas alteram com o passar do tempo, né? Então, as legislações, elas vão sendo alteradas, né? Isso está relacionado muito com a questão política, né? Então, o governo que está hoje, ele pode alterar alguma legislação que facilite a fazer determinado tipo de obra, né? E outro governo pode alterar essa legislação e dificultar essa questão. Então, as questões legais mudam com o passar do tempo, as políticas, né? De 4 em 4 anos a gente tem a mudança aí dos gestores, né? As metodologias e técnicas inovadoras, né, com o passar do tempo, vem sendo aperfeiçoadas, né, criadas novas metodologias ou novos equipamentos, como eu falei para vocês, o caso da máquina de projeção de argamassa, né? Alteração dos custos e preços, isso muda constantemente, né? Como eu falei, é questão de mercado, né? Então, a gente pode ter aí também oferta e demanda, né? Então, eu posso ter um insumo que ele é muito... ele tem uma grande produção. Então, esse insumo, ele se torna mais em conta. E eu posso ter outro insumo que tem uma produção baixa. Por exemplo, vamos dizer que em Cuiabá tem poucas pessoas fazendo blocos de concreto. Então, esse bloco de concreto que tem no mercado ali à venda, consequentemente, o valor dele aumenta, porque a oferta dele é baixa. E se a demanda for alta, né, muitas pessoas estão tentando comprar esse bloco, o valor dele vai aumentar. Ok? Os insumos, materiais e os equipamentos, como eu falei para vocês, né, mudam, né, com o passar do tempo, os tributos, os cenários financeiros, né, a gente sabe que os juros, eles mudam, né, também com o passar do tempo. Hoje os juros, eles estão menores, né, mas já foram bem altos.
e isso pode alterar facilmente com o passar do tempo, né? Mudanças aí nas políticas fazem com que esses juros mudem, né? Isso a gente está falando ali na questão de obras que são financiadas, né? Então, se eu tenho um juro mais alto, o valor da minha obra ele vai aumentar consequentemente, né? Os sistemas gerenciais das empresas também, né? Mudam com o passar do tempo. Eu posso ter um gestor na empresa que ele é pouco eficiente, mas depois eu posso contratar um outro gestor que melhora essa eficiência, né? Então, há essa mudança aí, né? Existe essa dinâmica. Por isso que o orçamento, ele se torna inexpressivo ou superado. Então, assim, o orçamento, pessoal, ele tem um prazo de validade. Então, não sei se vocês já pegaram algum orçamento aí na vida, não um orçamento de obra, é claro, mas um orçamento para alguma coisa que vocês queriam fazer. Por exemplo, comprar um computador, comprar um celular. Você vai lá na loja, né, e pergunta para o vendedor, quanto que custa esse computador com determinada especificação? Ele vai digitar lá no computador a especificação do computador e depois ele vai imprimir um papel que é o orçamento daquele computador. Em alguns desses orçamentos, ele vai vir escrito assim, esse orçamento tem prazo de validade, ou essa proposta tem prazo de validade de 30 dias, certo? Então, isso quer dizer que aquela empresa, ela consegue manter aquele valor somente nesse prazo, certo? Então, supondo lá que o computador custa R$ 4.000. Dentro desses 30 dias, eu posso ir lá com os R$ 4.000 que eu consigo comprar esse computador facilmente. Depois que passar esse prazo, esse valor ele pode ou diminuir ou aumentar. Mais fácil esse valor aumentar, né? Então, com o passar do tempo, esses valores eles costumam aumentar. Então, assim, a empresa ela só garante aquele valor por um determinado tempo. Por isso que o orçamento ele se torna inexpressivo ou superado. Então, toda vez que há essa mudança aí do prazo do orçamento, eu tenho que fazer uma atualização dele para ver se ele ainda é condizente, né, com aquilo que eu fiz, a proposição inicial, ok? Então, são essas três peculiaridades que nós temos do orçamento. Aqui, pessoal, depois vocês dão uma lida, é só um roteiro, né, de como que é feito o orçamento, né? Isso aqui tudo a gente vai ver na prática, né? Rapidamente aqui com vocês, ó. O fluxograma básico, né, para fazer o orçamento primeiro, fazer o estudo da documentação. Então, a gente vai analisar todos aqueles documentos que a gente já viu, projetos e seus anexos, né? Então, a gente vai ver caderno de encargos, memorial descritivo, né? O projeto executivo e todos o executivo do arquitetônico e todos os seus complementares, né? Então, a gente vai ver o elétrico, hidráulico, estrutural, combate a incêndio, ar-condicionado, calefação, seja lá qual foram os projetos que a gente tem nessa obra. E também, pessoal, a gente vai precisar fazer uma visita técnica na obra, ou no local onde vai ser realizada a obra, né? Isso aqui, ó, pessoal, é fundamental a gente fazer. Com essa visita técnica no local que vai ser realizada a obra, que a gente consegue ver as particularidades desse local, né? Então, por exemplo, nessa visita, a gente consegue ver se lá existe energia, se a gente consegue ver se tem água encanada, se tem segurança, né, se é um local perigoso, né, um local ermo, de alto índice de violência, né, então a gente pode ir lá na localidade e verificar isso, né. Então, se não tem essas questões de água, energia e segurança, eu posso prever essas questões no meu orçamento, né? Então, eu posso colocar a contratação de um grupo gerador para fornecer energia para a minha obra, eu posso fazer a contratação de caminhão-pipa, ou até mesmo fazer a perfuração de um poço artesiano, né, para fornecer água para a minha obra, e eu posso contratar um posto de vigia para colocar ali na minha obra, né, para garantir a segurança, né,
do, dos meus equipamentos e materiais que vão estar ali na minha obra no período da noite, né? Então, tudo isso eu consigo verificar só fazendo a visita na obra. Bem como a questão de solo, né? Tudo isso dá para se verificar lá. Até mesmo, pessoal, se a obra ela vai ser feita em um local distante, diferente da sede da empresa, eu consigo dar uma volta na cidade lá da onde vai ser feita a obra, para verificar se tem uma boa oferta de mão de obra, né? Uma boa oferta de mão de obra, uma boa oferta de materiais e equipamentos. Então, tudo isso, com a visita técnica, a gente consegue sanar essas dúvidas. É de fundamental importância, viu, pessoal? Depois, o próximo passo é fazer a composição dos custos diretos. Então, a gente vai fazer a identificação de todos os serviços que a gente precisa para essa obra, a gente vai fazer o levantamento dos quantitativos, vai fazer as composições de custo unitário, e para fazer essas composições de custos unitários, a gente precisa fazer as cotações dos insumos. E a última etapa aí é o fechamento do BDI e o preço de venda. Então, a gente vai pegar esses custos diretos, incidir os custos indiretos e fechar o valor de obra, o valor global aí da minha obra, né? Então, dentro desse valor aí do fechamento da minha obra, eu tenho os custos indiretos, o custo com a administração central, os custos financeiros, né, que eu vou gastar aí com o banco, os riscos, os tributos e o lucro do construtor. Depois vocês dão uma olhada aí nesse roteirinho aqui, pessoal, que é basicamente aquilo que a gente já viu ali no fluxograma, certo? Isso aqui é um roteiro usual de quantificação. Quais são as etapas, né, que a gente tem na obra, né, que a gente vai quantificar. Então, a gente vem aqui desde os serviços de canteiro de obra até os serviços de urbanização e limpeza. Ok, pessoal? Então, seria isso a questão dos conceitos iniciais que estava faltando a gente concluir na última aula. Alguma dúvida até aí? Pessoal, alguma dúvida? Beleza. Obrigado. Obrigado, Lucas e Emílio. Então, agora, pessoal, que nós concluímos essa questão aí dos conceitos iniciais, a gente vai iniciar a nossa primeira quantificação de serviço. Então, assim, só para ficar claro para vocês, pessoal, para se fazer um orçamento, né, um orçamento sintético, né, aquele orçamento mais completo, a gente tem que fazer 3 etapas. A gente vai fazer a quantificação do serviço. Então, podem até anotar no caderninho aí de vocês. Ó. A gente vai precisar fazer a quantificação do serviço. Deixa eu até ver se a minha internet melhorou aqui. Tá, acho que deu uma melhorada. Então, é assim, pessoal. Nós precisamos fazer 3 coisas aí, ou 3 etapas, né, para o nosso orçamento completo. Então, a primeira delas é fazer a quantificação do serviço. Depois, a gente vai fazer a composição de custos unitários. A gente vai atribuir valores, né, para cada um desses serviços que a gente quantificou. E, por último, a gente vai unir esses dois aqui, a quantificação com a composição de custo unitário e fazer o nosso orçamento sintético. A gente vai juntar todas essas informações aí e gerar o nosso orçamento final, com o preço de venda, né? Logicamente que nessa terceira etapa aqui, a gente tem que colocar o BDI, que é as bonificações por despesas indiretas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, a gente vai colocar tudo aquilo lá, a questão do imposto, do lucro do construtor, né? Todas essas despesas indiretas aí, elas vão incidir dentro dessa terceira etapa. Ok? Então, a primeira etapa que a gente vai fazer hoje é a quantificação de serviço. Eu mandei no Google Sala de Aula uns arquivos aí para vocês. Todo mundo chegou a ver? Baixem esses arquivos aí, por gentileza.
Pessoal, todo mundo recebeu o arquivo lá no Google Sala de Aula? Certo? Então, esse arquivo é um projetinho da caixa de gordura que a gente vai usar na aula de hoje. Então, eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma observada. Então, tem esse arquivo aqui, 3D. Esse 3D é só para ficar mais fácil de visualizar. Ele está até errado aí as dimensões, viu, pessoal? Eu fiz esse aqui de última hora, ele está com as dimensões diferentes do projeto que está ali em CAD. Mas é só para a gente ter uma noção de como que é essa caixinha de gordura. E aí a gente tem esses outros aqui, ó, que é o projeto em CAD, da minha caixa de gordura, e ele em PDF. Para quem não tem CAD aí, pode abrir em PDF. Certo? Então, essa aqui é a nossa caixinha de gordura. Tá. Primeiro, pessoal, a gente precisa entender o que é uma caixa de gordura e para que serve essa caixa de gordura. A gente inicia a nossa... Sempre eu inicio a minha aula de quantificação com um projeto bem pequenininho, né? Que seja rápido e fácil de quantificar, né? Para depois vocês conseguirem aí fazer os projetos maiores, né? Depois, mais para o final do semestre, a gente vai fazer de uma casa grande, né? Uma casa completa, né? Então, a gente inicia do pequenininho para ir para o grande, né? Então, aqui, ó, é um projetinho 3D para vocês visualizarem melhor como que é o funcionamento dessa caixa de gordura. A caixa de gordura, pessoal, ela é um componente que faz parte aí do esgotamento sanitário da casa, né? Então, ele faz parte do sistema de tratamento de esgoto da casa. Então, quando a gente vai lavar as nossas louças ali na pia, né? Muitas das vezes a gente costuma pegar uma frigideira, alguma coisa que utilizou gordura, que tem bastante óleo ali, né? Então, quando a mãe de vocês pedem para vocês ir lá e lavar uma vasilha, né, e ela tem uma quantidade de óleo ali, muitas das vezes, não é o mais correto, né, pessoal? Mas muitas das vezes a gente pega e joga esse óleo ali na pia, né? Então, esse óleo, ele vai ir para esse sistema de tratamento aqui, porque ele não pode ir direto para a fossa, que eu vou explicar para vocês por que não pode. Então, essa caixa de gordura, ela serve justamente para captar esse óleo que a gente está jogando lá na pia, né? Todo esse resíduo oleoso lá que está sendo gerado na pia, ele vai vir para esse local. Então, essa caixa de gordura, notem ali, ó, que ela tem uma tubulação de entrada, certo? Ela tem uma tubulação de entrada e tem uma tubulação de saída. Essa tubulação de saída, ela vai direcionar esse material já, esse líquido, né, já pré-tratado, né, não é bem um tratamento, né, ele vai dar uma atenuada aqui, e aí esse material, essa água, ela vai depois para a fossa séptica e, em alguns casos, para o sumidouro ou para a rede de tratamento de esgoto da rua. Ok? Da concessionária, né? No caso aqui de Várzea Grande é o DAI e em Cuiabá, Águas Cuiabá, né? Até a professora Gabriele vai explicar isso melhor para vocês depois, quando vocês estiverem tendo o projeto hidráulico, né? Então, assim, pessoal, essa caixa, ela é composta de uma parede, né? Então, no caso aqui, uma paredinha de tijolinho maciço, e ela tem uma tampa de concreto, e um fundo de concreto também. Se a gente olhar ela por dentro, eu vou até eliminar aqui só para a gente ver o que é por dentro. Por dentro, essa minha caixa de gordura, ela tem aqui o lado onde entra a água e aqui é onde é a saída. No meio, ela tem essas duas paredes aqui de concreto, que a gente chama de chicana de concreto. Então, tem uma aqui e outra aqui. Essa aqui, ela é um pouquinho mais alta, ou melhor, ela é um pouquinho mais curta, né? Ela fica mais alta. E essa outra aqui é um pouquinho maior, ela fica mais baixa. Por que de ter isso aqui, pessoal?
é uma questão construtiva que vai fazer com que eu consiga tratar parcialmente essa minha água, né? Então, a água que veio lá da minha pia, ela vai cair aqui dentro, e como a gordura ela é mais leve do que a água, ela vai flutuar e vai ficar nessa parte aqui de cima, ok? Então, ela vai ficar flutuando aqui no centro, nessa parte aqui de cima. E a água, somente a água sem a gordura, ela vai vir e ser direcionada para cá e vai ser captada por essa tubulação e vai ser direcionada para a caixa para a fossa séptica ou para o sistema de tratamento da concessionária. Então, a gordura toda ela vai ficar alojada nesse local central aqui, nessa região central. E de tempos em tempos, a gente tem que vir aqui fazer a manutenção desse equipamento, né, desse sistema, né. Então, a gente vem ou com a pá que retira essa gordura que vai juntando aqui, é algo bem nojento, a pessoa fazer a manutenção disso aqui. Então, a gente retira a tampa e retira toda essa gordura que está acumulada aqui. Ou até mesmo a gente pode contratar um serviço de limpa-fossa, né? Então, aquele caminhão ele vai vir com a mangueira aqui e vai sugar, né, toda essa gordura que está aqui, a água com a gordura que está aqui, ok? Se eu deixar muito tempo isso daqui, vai acumular tanta gordura que ela vai começar a passar para cá e vai começar a vir para esse lado, né? E isso aí vai ser prejudicial ao meu sistema de tratamento de esgoto. Por que disso, pessoal? A gordura, como a gente sabe, ela vai se acumulando na tubulação. Então, se a gente for deixar passar muita gordura nessa tubulação, ela vai começar a acumular ali na lateral do tubo e vai começar a reduzir a seção transversal do tubo, vai reduzindo, até trancar, até fechar essa tubulação. E aí, nosso sistema, ele para de funcionar, né? Aí, a nossa pia entope, né? Então, a gente tem uma série de problemas aí, certo? Por isso que a gente tem que ter esse equipamento aqui no nosso sistema de tratamento de esgoto. Ok? Todo mundo entendeu o funcionamento e a importância da caixa de gordura? Beleza, Lucas. Muito bem, pessoal. Então, entendido o funcionamento da caixa de gordura e a importância dela, agora a gente vai ver o projetinho mais detalhado no CAD. Então, aqui, ó, nós temos uma planta baixa dessa caixa de gorduras, com as respectivas dimensões dela, né? Então, a caixa de gordura nossa, ela tem a dimensão de 1,30 por 1,10. Sendo que as dimensões livres dela aí, ó, é 1 metro por 80 de largura. Ela tem 80 por 1 metro. Ok? E as chicanas, elas têm 5 centímetros de espessura e elas têm um comprimento, faltou cotar aí a chicana, viu, pessoal? Anotem aí depois no caderninho de vocês. Ó. Cada chicana, ela tem 90 centímetros de comprimento, ok? Então, essas são as dimensões da nossa caixa, né? Ela tem 15 centímetros de espessura, as paredes, né? E de altura, né? Esse corte aqui mostra a altura da nossa caixa. Ela tem, a tampa tem 10 centímetros de altura, é uma tampa de concreto armado, depois a gente vai ver que tem uma armação nessa tampa. Ela tem 10 centímetros de altura, a altura livre da nossa caixa de gordura é 80 centímetros. O fundo, ele tem 15 centímetros e ele é em concreto, é um lastro de concreto. Certo? E a altura total aí da nossa caixa de gordura é de 1 metro e 5 centímetros. As chicanas, ó, a primeira chicana, ela tem 40 centímetros de altura e a segunda chicana, ela tem 60 centímetros de altura. Por que disso, pessoal? Para permitir aqui, ó, que a água entre, né, pelo cano aqui, e a gordura fique depositada nessa região central, ok? E a água, somente a água, né, passe aqui, ó, e venha para o local de saída, né, da minha tubulação. Ok?
Então, essas são as especificações aí da nossa caixa de gordura. Sabendo disso, pessoal, agora a gente vai precisar de mais um documento que eu esqueci de mandar aí para vocês. Deixa eu achar ele aqui rapidão para eu mandar para vocês. Só um minutinho, pessoal. Está faltando eu mandar para vocês o roteiro usual de quantificação, a sequência, né, que a gente vai utilizar aí para quantificar os nossos serviços. Eu só vou achar aqui, eu já envio para vocês. Todo mundo compreendeu o projeto, pessoal? Tem alguma dúvida quanto ao projeto? Nenhuma dúvida? Tranquilo, obrigado mesmo. Só um minutinho, viu, pessoal? Eu acabei esquecendo. Peço desculpa para vocês. Agora eu não sei onde que tá esse negócio no computador. Eu tô caçando, buscando ele aqui. Achei. Beleza, pessoal, consegui achar aqui. Vou mandar aí para vocês no Google Sala de Aulas.
Beleza, pessoal, dá uma olhada aí. Já deve ter chegado para vocês. Ver se todo mundo consegue baixar. Conseguiram? Ótimo, Lucas. Beleza. Pessoal, então vamos entender o que é isso daí, esse documento que eu acabei de mandar para vocês, né? Ele é uma sequência mostrando as etapas e os serviços que eu posso ter em cada uma dessas etapas de obra. Isso aí, se vocês observarem, é mais ou menos o plano de aula, ou melhor, a ementa da disciplina de sistemas construtivos, né? Que vocês, acho que todo mundo aí já deve ter tido, né? Já teve, né, essa disciplina, né? Ou com Alan, ou com algum outro professor, né? O Ivan. Então, ele mostra ali, para cada uma das etapas, os serviços que essa etapa engloba. Então, vamos dar uma passada rápida aí para visualizar cada um desses serviços, né? Então, primeiro ali, ó, esse em caixa alta, né, em letra maiúscula, é a etapa. A primeira etapa é serviços preliminares. Dentro dessa etapa, eu posso ter aí todos os serviços de projeto, né? Então, projeto planealtimétrico, sondagem, projeto arquitetônico completo, né? Projeto arquitetônico detalhado, projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, né? Então, todos esses projetos, eles vão ser colocados, ou eles vão ser inseridos aí dentro dessa etapa serviços preliminares. As taxas que eu tiver, né, todos os gastos que eu tiver aí com prefeitura, CREA, INSS, Alvará, né, vai ser dentro dessa etapa. O serviço de limpeza do terreno. Então, quando eu pego a minha obra ali, muitas das vezes o terreno ele está sujo, né, ele tem mato, em alguns casos ele pode ter até árvores ali. Eu preciso fazer a limpeza desse local. Então, esse serviço ele vai ser colocado nessa etapa. O serviço de instalação provisória de água e esgoto. Então, se o local não tiver, eu posso fazer a contratação desse serviço, né? Então, isso tem um custo, e esse custo eu coloco aí dentro dessa primeira etapa. Bem como a instalação provisória de luz e força, o serviço para confecção, para construção do barracão de obra, né? Com todas as suas dependências, né? Como almoxarifado para guardar material e equipamento, alojamento, refeitório, oficinas, guaritas, né? Tudo isso pode entrar dentro todo esse serviço pode entrar dentro dessa etapa. Locação da obra. Então, quando eu vou passar a minha obra do projeto, do papel, né, para o físico lá, eu preciso colocar ela no local certo. E esse colocar ela no local certo vai ser justamente a locação da obra, né? Colocar aquele gabarito que vocês viram nos sistemas construtivos, né? Todo mundo lembra do gabarito de obra? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Ó, isso daqui é a locação de obra, pessoal, o gabarito, né? Então, isso aqui é como se fosse um plano cartesiano que a gente gera lá na obra, né? E a partir desse plano cartesiano, eu consigo colocar as coordenadas dos meus pontos, né? Dos meus pilares, das minhas paredes, né? Tudo isso eu consigo lançar aqui na minha obra, né? Então, vai ficar exatamente no local que foi planejado no projeto arquitetônico, né? A minha obra. Ok? Essa etapa é de fundamental importância na minha obra. Tapume para vedação, né? Todo mundo sabe o que é um tapume para vedação. É um serviço que a gente faz para
fazer uma espécie de um muro provisório na nossa obra, né? A gente vai fechar ela ali para evitar que entre animais ou até mesmo pessoas, né, na minha obra, e garantindo assim a segurança, né, dos meus materiais e equipamentos que estão lá dentro, né? Então, evita que as pessoas roubem os meus materiais que estão lá dentro, né? Então, deixa eu mostrar rapidamente aqui um exemplo de tapume. Aí, ó, pessoal, isso aqui é um tapume para vedação. Ele pode ser de telha metálica, pode ser com esses madeirites, né? Geralmente são materiais baratos, né? Para vedar a minha obra. Ok? Então, esse é o serviço de tapume de vedação. Depois, a próxima etapa que eu tenho na minha obra, pessoal, é o trabalho em solos, também conhecido como terraplanagem, terraplenagem, movimento de terra, que eu não gosto muito desse nome, mas tem pessoas que dão esse nome, até o livro que a gente usa esse nome. Todos esses nomes são sinônimos, né? Dentro do trabalhos em solos, a gente pode ter aí o serviço de escavação manual de valas, apiloamento do fundo de vala, que é a gente fazer a compactação ali do local, do fundo do local da escavação, para garantir que ele esteja regularizado, né, niveladinho. O reaterro de valas, aterro entre baldrames, né, isso aqui são elementos de fundação, baldrames. E a próxima etapa que nós temos aí é a fundação. Aí a gente tem N tipos de fundação, né? Fundação corrida, fundação direta, né? Dentro de fundação corrida, a gente pode ter aí concreto ciclópico, alvenaria de embasamento, que é o famoso alicerce, né? Direta a gente pode ter aí sapata, laço de concreto, toco de pilar, conhecido também com arranque de pilar, viga baldrame, radier. Então, as fundações que tiverem aí, né? É assim, pessoal, esse roteirinho que eu passei para vocês, ele é uma base, né, para vocês fazerem as quantificações de vocês. Mas tem muitos serviços que não estão aí dentro, né, e tem serviços que estão aí dentro que nem sempre vão ser utilizados, ok? Então, cabe a gente analisar, né? Então, a gente vai utilizar muito o bom senso, né, e as boas práticas da engenharia para fazer essas quantificações, né? Então, a gente vai usar todo o conhecimento que a gente tem. Por isso que eu costumo dizer que um bom orçamentista, ele precisa conhecer muito, ou ele precisa ter muito, né? O conhecimento de sistemas construtivos, materiais de construção, e ele precisa ter também o bom senso, certo? E também aí entender, né, das boas práticas da engenharia. Depois, a próxima etapa é a estrutura. Na estrutura, a gente tem os pilares, a viga do tipo, as lajes, né? Em todos esses daí, a gente pode ter o serviço de... Isso aqui é uma subetapa, viu, pessoal? Então, a gente tem a etapa estrutura, a subetapa pilar e os serviços de forma, ferragem e concreto. Então, os serviços são esses daqui, ok? A etapa de impermeabilização, a gente pode ter o serviço de argamassa com aditivo impermeabilizante, pintura com tinta asfáltica, manta asfáltica. Na etapa vedação, a gente pode ter aí alvenaria de elevação, de diferentes tipos de assentamento, né? De meia vez, uma vez, elemento vazado, verga, contra-verga, aperto de alvenaria. As esquadrias, né, dos diferentes tipos de material, né, de madeira, metálica, PVC, a cobertura, né, então a gente pode quantificar dentro dessa etapa aí a estrutura da cobertura, a cobertura propriamente dita, a cumieira, né, que é aquele ponto mais alto do telhado, né, o encontro das águas, o forro, calhas, rufos, pingadeira, a etapa revestimento, ela engloba aí chapisco, paulista, que também é conhecido como massa única. Em determinadas regiões do país, eles chamam isso aqui de paulista. Em outras regiões, eles chamam de massa única. Que fazer aí, de uma única vez,
o serviço de embolso e reboco, certo? Ao invés de ter separado a camada de revestimento embolso e reboco, a gente faz as duas de uma única vez, certo? Isso aí são camadas de revestimento, viu, pessoal? Relembrando lá sistemas construtivos, né? Azulejo, né? A gente pode colocar aí dentro dessa etapa. Na etapa pisos, nós temos contrapiso, piso propriamente dito, rodapé, soleiras, peitoris, argamassa de regularização, assoalho, pintura, né? Os diferentes tipos de pintura aí que a gente pode ter, né? Pintura látex, grafite, verniz, caiação para muro, né? Que é uma pintura barata aí, né? De custo baixo. Textura, grafiato, etapa vidros, etapa instalações elétricas, instalações hidrossanitárias. Juntando tudo isso aqui, pessoal, ó, o último é serviços complementares. Juntando todas essas etapas e todos esses serviços, né, ou alguns desses serviços, não necessariamente precisa ter todos, né, nós temos uma obra, ok? Então, eu costumo dizer que isso aqui, ó, é a visão explodida, ou a vista explodida de uma construção, certo? Então, a gente pegou uma construção e colocou ela em partes menores, certo? Então, a gente dividiu ela em vários serviços menores ali, e juntando todos esses serviços e todas essas etapas, nós temos uma obra como um todo, ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo bem? Vocês têm que participar mais, pessoal. Vocês estão muito quietinhos aí. Beleza, obrigado, pessoal. Então, vamos em frente. Agora que nós sabemos aí como que é essa sequência usual para a quantificação de projetos, e nós já sabemos o que a gente vai quantificar, né, o projeto, né, nós já temos ele aí, nós iremos começar essa quantificação. Então, para isso, eu preciso que vocês estejam aí com o caderninho de vocês aí do lado, certo? Então, lápis e caneta e o caderninho aí do lado, que nós iremos iniciar a nossa quantificação. A nossa quantificação, a gente vai iniciar ela pela primeira etapa, né? Então, qual que é a nossa primeira etapa aí? É os serviços preliminares. Então, dentro dos serviços preliminares, nós temos aí vários serviços que podem ser quantificados, né? Só que, como eu falei para vocês, a gente tem que levar em consideração o que a gente sabe de sistemas construtivos, o que a gente sabe de materiais de construção e utilizar o bom senso, né? Então, a nossa obra é essa daqui, uma caixa de gordura. Para essa caixa de gordura, quais daqueles serviços ali a gente precisa para fazer ela? Então, vamos olhar lá. Ó, nós precisamos dos projetos? Precisamos. Só que esses projetos, eles já estão prontos, né? Eles já estão prontos, né? Então, a gente não vai quantificar ele. Então, vamos supor que o projeto ele já foi licitado, já foi feito, então não há necessidade da gente quantificar ele. Essas taxas com prefeitura, CREA, INSS, alvarás, na vida real, a gente precisa colocar elas, né? Mas no nosso exemplo aqui de quantificação, não tem como a gente colocar, pessoal, porque isso aí é muito específico da obra, né? E é muito difícil fazer essa quantificação aqui, ok? De um exemplo hipotético, né? Então, a gente não vai fazer essas quantificações aí das taxas, né, que a gente tem. Agora, limpeza do terreno, pessoal. Vocês acham que é interessante a gente fazer? Sim. Sim, muito bem, Diego. Então, a gente precisa, porque nem sempre o nosso terreno ele vai estar limpinho ali, né? Sem matinho, né? Pronto já para receber a obra. Até aqui, ó, eu coloquei no 3D, pra vocês observarem, que a nossa obra, ela tá com um gramado aqui, né? Então, para eu fazer essa caixa de gordura, eu vou ter que tirar essa grama daqui, né? Não tem como fazer a escavação da minha caixa de gordura em cima dessa grama, né?
Então, a gente precisa limpar o local. Como eu falei para vocês, esse é um exemplo pequeno que ele vai servir para a gente fazer depois um exemplo grande, né? E aí a gente vai considerar essa obrinha como uma obra grande, pelo menos em alguns serviços, viu, pessoal? Então, assim, para fazer essa minha caixa de gordura, eu vou precisar alocar ela, colocar ela no local certo, né? Fazer aquele gabarito, né, certinho, para ela ficar na posição correta, como eu projetei no meu projeto arquitetônico, certo? E, geralmente, lá em sistemas construtivos, o professor explica, né, que para a gente fazer a quantificação, a locação da obra, a gente tem que deixar um espaço a mais entre a obra e o local onde vai colocar o gabarito, para permitir que eu tenha movimentação de pessoas e equipamentos ali, certo? Vou mostrar isso para vocês na prática aqui, ó. Deixa eu ver se já tem uma obra iniciada aqui. Aqui, ó, pessoal, já dá para ter uma ideia melhor. Aliás, essa daqui. Aqui, ó, pessoal, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Notem aqui, ó, que isso aqui é um gabarito de uma obra, né? Ó, o gabarito de uma obra, e aqui é onde está sendo executada a obra efetivamente, né? Então, o gabarito da minha obra, ele não pode ser colocado exatamente no local onde vai ser realizada a obra, porque senão eu não tenho espaço para passar as pessoas aqui, ó, os maquinários, os equipamentos que eu vou passar, o carrinho de mão, né? Então, para isso, a gente sempre garante um espaço a mais entre a minha obra, efetivamente, e aonde vai ficar esses estacas, né, do meu gabarito, ok? E esse espaço a mais, ele gira em torno de 1,5 a 2 metros, certo? Convencionou-se utilizar esse espaço, né? Entre 1,5 a 2 metros, que é um espaço bacana ali para movimentação dos equipamentos e materiais, ok? Então, se eu vou ter esse meu gabarito, né, com esse espaço a mais de 1,5 a 2 metros, a minha limpeza da obra, ela tem que ser também levada em consideração esse espaço, de 1,5 a 2 metros, porque senão o meu gabarito ele vai ficar no local sujo, né, onde tem mato ainda, né. Então, para isso, a gente vai levar em consideração na limpeza um espaço de trabalho a mais também, igual ou maior do que o da locação. Nesse caso, a gente pode colocar o espaço igual ao da locação. Então, se o meu limite é de 1,5 a 2 metros, para essa minha obra, que é uma obra pequenininha, eu vou adotar um espaço de trabalho a mais de 1,5 metro, ok? Então, isso significa dizer que eu vou vir aqui, ó, e vou colocar a mais 1,5 metro. É que não está dando certo aqui, pessoal, mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Em todas as direções, eu vou colocar 1,5 metro a mais. 1,5 metro a mais para cá, 1,5 metro a mais para cá. Deixa eu fazer no CAD que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem.
vai ser isso daqui, ó, pessoal. Se a minha obra, ela tem a dimensão de 1,30 por 1,10, eu vou ter, em todas as direções, eu vou colocar mais quanto? 1,5 para cá. 1,5 para cá. 1,5 para cá e 1,5 para cá. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Então, eu levei em consideração, né, para a limpeza do meu terreno, um espaço a mais de 1,5 para todas as direções. Para cima, para baixo, para o lado direito e para o lado esquerdo. Ficou claro, pessoal? Certo. Então, agora, pessoal, eu tenho uma nova dimensão aí da minha obra, né, que vai ser o espaço que eu vou limpar. E essa quantificação da limpeza, pessoal, ela vai ser em área de limpeza. Então, a primeira quantificação que eu tenho aí, ó, é o 1.1. 1.0 é etapa limpeza, serviços preliminares, né? Vou até fazer com vocês aqui, ó, junto. Ó. Vou abrir um novo Word aqui e vou fazer a quantificação junto com vocês. Lembrando que vocês vão ter que ter isso aí no caderno de vocês, viu, pessoal? Isso aí vai ser o que vocês vão me entregar agora nesse próximo trabalho aí que eu vou pedir. Ok? Então, todo mundo façam aí. Eu vou chamar isso de quantificação caixa de gordura. Certo? Então, o primeiro serviço que a gente vai... primeira etapa que a gente vai fazer aí é a 1.0, que é os serviços preliminares. E dentro de serviços preliminares, nós vamos ter o serviço de limpeza do terreno. Esse serviço de limpeza do terreno, pessoal, ele é quantificado em área, ok? Então, vamos fazer aqui vamos verificar da onde que vai sair essas medidas, ó, pessoal. Então, eu peguei a minha obra, joguei 1,5 para cada lado, né? Eu tenho esse espaço a mais de trabalho. Agora, eu tenho uma nova dimensão aí para limpar essa minha obra, ó. Então, agora ela tem 4,30 por 4,10. Esse é o espaço a ser limpado na minha obra. 4,10 por 4,30. Então, agora a gente consegue fazer aí a nossa área de limpeza. A área de limpeza, então, vai ser 4,10 vezes 4,30, né? É isso? Isso, 4,10 vezes 4,30. Então, esse valor vai ser de... Vamos fazer aqui. Me ajudem aí. Quanto que é esse valor, pessoal? Façam aí. Pessoal, vamos lá, presta atenção. Vocês vão ter que participar mais das aulas, senão eu vou gravar essa aula e vou mandar para vocês. Quanto que dá essa conta, pessoal? Ah, obrigado, Lucas. 17,63. O quê? Metros quadrados. Então, está feito aí esse primeiro serviço, que é a limpeza do terreno. Todo mundo entendeu esse serviço?
essa quantificação? Da onde que saiu esses 4,10 por 4,30? Sim? Então, beleza. Tá. Olhando lá o roteiro usual de quantificação, nós temos que ver agora qual que é o próximo serviço a ser quantificado. A gente já quantificou a limpeza do terreno, agora a gente tem que ver instalação provisória de água e luz. Nesse caso, não há necessidade, porque é uma obra muito pequena, né, pessoal? Então, a gente não vai colocar esse serviço de instalação provisória. Em obras maiores, né, na vida prática aí, vocês precisam verificar se tem a necessidade ou não. Barracão de obra, pessoal, vocês acham que tem a necessidade? Sim. Nesse caso, a obra é muito pequena, né, Lucas? Não tem necessidade também, né, da gente fazer um almoxarifado, um alojamento, um refeitório aí para uma obrinha dessa, né? Então, assim, só obras maiores que têm essa necessidade, né? Locação de obra, vocês acham que é necessário? Hein, pessoal? Nossa, mas vocês estão participativos, hein, pessoal? Tô até com medo. Ô, desânimo, hein? Pessoal, eu tô pensando seriamente de gravar essas aulas e mandar para vocês. Então, a alocação de obra é preciso fazer, né, pessoal? Porque a nossa caixa, ela é uma caixinha pequena, né, uma obrinha pequena, mas a gente tem que colocar ela no local correto, né? No local correto ali do terreno. Então, há necessidade. Por isso que a gente até fez já esse espaço a mais de trabalho aqui, para justamente a gente poder colocar o nosso gabarito aqui, né? Então, por isso que eu coloquei esse 1,5 m a mais, certo? Então, a gente tem que fazer a nossa alocação de obra. Então, o subitem 1.2 vai ser justamente a alocação de obra. A alocação de obra, pessoal, ela é quantificada tanto em área como em perímetro. Comprimento de locação, né? Que vai ser metro linear. Ok? Então, a gente vai fazer esses dois tipos de locação. Ou esses dois tipos de quantificação, né? Então, o primeiro deles ali é a área de locação. Então, a área de locação vai ser exatamente aquele espaço que a gente deixou, né? De 1,5 m para todos os lados, né? Aquele espaço a mais. 1,5 m para a direita, 1,5 m para a esquerda, para cima e para baixo. Ok? Então, vai ser exatamente a nossa área de limpeza do terreno. Ok? Só que o perímetro de locação, né? Então, perímetro de locação vai ser igual ao quê? Perímetro a gente sabe que é o quê, pessoal? A soma dos lados, né? Então, a gente tem que somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, correto? Para a gente ter aqui todo o comprimento dos lados, né, da nossa... Então, para fazer esse perímetro, eu posso vir aqui e simplesmente fazer isso, ó. 4,10 vezes 2, porque a gente tem dois lados desse, né? Ó, são dois lados de 4,10, esse lado e esse lado, né? O lado direito e o lado esquerdo. E eu tenho mais dois lados de 4,30, ó. 4,30 vezes 2, que são o lado de cima e lado de baixo, correto? Então, isso daqui vai dar um comprimento total de locação, que o Pablo falou para a gente, que é de 16,82. Obrigado, Pablo. O que, pessoal? Metros, né? Porque é comprimento. Ok? Então, existe uma diferença entre a área de locação e o perímetro de locação, né? Então, a área a gente vai multiplicar um comprimento pela largura. O perímetro a gente vai somar os lados
nosso espaço de locação. Ficou claro até aí, pessoal, esses dois serviços? Tudo bem? Então, vamos para o próximo serviço. Vamos ver se tem algum serviço aqui, né? Que tapume para vedação. Tapume para vedação a gente poderia até fazer, pessoal. Mas como a nossa obra ela é tão pequena, é que também é até irrelevante a gente fazer ali um tapume de vedação. Mas em obras maiores, podemos fazer também, viu, pessoal? Então, nesse caso, a gente não vai quantificar esse serviço. Então, a gente já finalizou os serviços que a primeira etapa engloba. Então, agora, a gente vai vir para a segunda etapa, que é trabalhos em solos. Então, vamos colocar aqui, ó, 2.0, que é o nosso trabalho em solos. Trabalho em solos, a gente tem o primeiro serviço, que é o 2.1. Vamos ver o que é o primeiro serviço. Ó, primeiro serviço é a escavação manual de valas. Certo? Então, a gente vai precisar escavar, porque a nossa obra ela é uma obra enterrada, né? Se vocês observarem aqui, ó, nós temos essa pessoinha aqui, ó, mostrando a amplitude, o tamanho o tamanho da nossa obra em relação ao espaço, né? Então, aqui está uma pessoa de tamanho médio, né? E a nossa obrinha. Só que a nossa obrinha, ela está enterrada, né? Ela está abaixo do solo, né? Olha lá. Ok? Então, ela está na parte de baixo. Para a gente colocar essa nossa caixa de gordura, ou para a gente construir essa nossa caixa de gordura, nós iremos escavar esse solo para fazer ela, né? Só que assim, pessoal, a escavação, a gente não pode simplesmente vir aqui e escavar esse espaço exato da nossa obra, porque senão a gente não teria espaço para o pedreiro trabalhar, né, para ele fazer essa paredinha aqui, ó. Então, por isso que eu tenho que sempre deixar um espaço a mais de escavação. Tudo bem, Vitor? Eu vou ter que deixar um espaço a mais de escavação, porque para permitir que o operário ele consiga trabalhar, né, ele consiga fazer a construção. Deixa eu mostrar para vocês aqui o porquê desse espaço a mais. Construção, fossa séptica. Aqui dá mais ou menos para vocês terem uma ideia, né? Notem aqui, ó, que quando eles foram fazer essa fossa séptica aqui, ó, eles deixaram um espaço a mais de escavação para justamente permitir que o operário ele entre, né, nesse espaço para conseguir fazer a paredinha, né? Então, sempre a gente deixa esse espaço a mais, ó. Notem aqui, ó, que esse sistema de tratamento de esgoto aqui, ó, ele está sendo feito com anéis de concreto, né? Mas mesmo assim eles escavaram a mais, né? Para ter esse espaço, para justamente o cara vir aqui fazer a junta, ó. Então, sempre a gente deixa esse espaço a mais de escavação, ok? E esse espaço é uma premissa quem determina esse valor, se não tem no projeto, né? Quem vai determinar é o orçamentista. E a gente vai levar isso, em consideração aí, o bom senso, né? Para determinar esse valor. Então, geralmente, pessoal, a gente coloca um espaço, como essa caixa de gordura, ela tem 1,5 m de profundidade, né? Ela é uma profundidade razoável. Então, a gente tem que deixar ali, no mínimo, uns 40 centímetros, 30, 40 centímetros a mais aqui, para permitir que o pedreiro, ele enfie a mão ali, né? Para tirar a argamassa que está sobrando no bloco, né?
Então, é interessante a gente deixar esse espaço a mais. Pessoal, tem muita gente saindo da sala, viu? Se vocês não ficarem até o final, eu vou dar falta, viu? Então, aqui eu vou adotar um espaço a mais de trabalho, de escavação. Eu vou colocar aí 30 centímetros a mais, ok? Vou até pegar a nossa obra aqui, trazer ela para o lado aqui, só para vocês visualizarem melhor como que vai ser essa escavação. Então, eu vou colocar mais 40 centímetros, né? 40 centímetros a mais em todas as direções. Isso vai ser o espaço de trabalho a mais para a escavação. Então, agora, ó, pessoal, eu tenho 40 centímetros para cima a mais, 40 centímetros a mais para baixo, 40 centímetros a mais para o lado direito e 40 centímetros a mais para o lado esquerdo. Com isso, eu vou ter uma área, um espaço aqui, ó, de, vamos ver quanto? 2,10 por 1,90. Então, vai ser, essa é a área de escavação da minha caixa de gordura. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Então, eu coloquei um espaço a mais de trabalho, né, além da minha obra, de 40 centímetros para todas as direções, né, para justamente ter o espaço ali para o pedreiro trabalhar. Ficou claro ou não, pessoal? Beleza. Agora que eu sei esse espaço a mais de trabalho, pessoal, eu consigo quantificar o meu volume de escavação. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou quantificar o meu volume de, ou melhor, minha escavação manual de valas. Escavação manual de valas é quantificada em volume, pessoal. Então, é em metros cúbicos. Ok? Então, agora eu consigo calcular o meu volume de escavação. Meu volume de escavação vai ser o quê, pessoal? Minha área de trabalho aqui, a mais que eu já estou considerando, né? Então, vai ser 1,90 por 2,10. Então, 1,90 vezes 2,10 vezes o quê, pessoal? Isso aqui é uma espécie de um prisma, né? Ele tem largura, comprimento e altura, né? Então, eu preciso pegar a altura da minha caixa de gordura. Qual que é a altura da minha caixa de gordura, pessoal? 1,05 m, ok? Então, essa é a altura da minha caixa de gordura. Eu vou levar em consideração essa altura de 1,05 para quantificar. Vou até fazer aqui, ó, bonitinho para vocês, ó. Isso aqui, então, vai ser o comprimento vezes a altura vezes comprimento vezes a altura vezes ou melhor, comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vamos fazer aqui novamente, o volume de escavação quanto que dá isso?
Lucas falou que dá 4, arredondando 4,19. Aproximadamente 4,19. Metro vezes metro, metro quadrado vezes metro, metro cúbico, né? Então, 4,19 metros cúbicos. Pronto, está feito o meu volume de escavação. Vamos olhar qual que é o próximo serviço agora, pessoal. O próximo serviço é o apiloamento do fundo de vala. Apiloamento de fundo de vala, pessoal, é justamente a regularização do fundo de vala depois que eu escavo, utilizando um maço, um peso, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui na internet. Ó. Apiloamento de fundo de vala. Ó, é essa compactação no fundo da vala, utilizando um maço, ó, um peso, né? Nas obras simplesinhas, eu posso pegar uma lata de tinta, encher de concreto, colocar um cabo de madeira, né? E o operário, ele vem ali e fica batendo essa lata no chão, né? Compactando o solo. Em obras maiores, eu posso utilizar esses equipamentos mecânicos aqui, ó, que eles chamam de sapo pneumático, né, ou placa vibratória em alguns outros casos. Então, isso aqui ele vem e fica pulando, ele vai compactando o solo, ok? Isso é o apiloamento do fundo de vala, é fazer a regularização do fundo de vala utilizando um peso, certo? Então, a gente vai regularizar toda a área do fundo da nossa vala. E qual que é o fundo da nossa vala? É esse espaço aqui de 2,10 por 1,90, né? Então, a gente tem que levar em consideração o espaço a mais de trabalho que a gente considerou, ok? Então, vamos fazer aqui o nosso serviço 2.2, que é o apiloamento do fundo de vala. Ele é quantificado em área, viu, pessoal? Então, é metros quadrados. Então, a área de apiloamento vai ser igual ao nosso comprimento de escavação vezes a largura de escavação. Então, é 2,10 vezes 1,90. Então, quanto que dá isso daí? Quatro. Beleza, obrigado, Lucas. Arredondando 4, quanto que é a outra casa após o 9? A Ana falou que é 399, o Lucas arredondou para 4. Vê quanto que é depois do 99, Ana, por gentileza. Deixa eu ver aqui. 2,10 vezes 1,99. Não, é 399 mesmo, viu, Lucas? Não dá para arredondar, não. 399 metros quadrados. Então, essa é a área de apiloamento do fundo de vala. Ok até aí, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, vamos ver agora qual que é o próximo serviço que nós temos aí para quantificar. Então, a gente já fez a escavação, já fez o apiloamento. Então, agora a gente tem que reaterrar o fundo de vala, ou reaterrar a nossa vala. Beleza, Paulo. Então, por que não por que 399 e não 4? É porque a gente está deixando com 2 casas decimais após a vírgula, Paulo. Se fosse só uma casa, né, a gente poderia arredondar, né? Tá. Agora, pessoal, a gente vai quantificar o serviço de reaterro de valas. Por que reaterro de valas? Porque a gente
considerou um espaço a mais de trabalho aqui, né? Então, esse espaço a mais de trabalho, depois que a gente fizer a nossa obra, a gente vai ter que vir aqui e jogar o solo de volta aqui nesse espaço, porque senão fica esse buraco, né? Certo? Então, eu vou até mostrar lá na fotinha para vocês, ó. Vou voltar naquela fotinha da... Aqui, ó. Se eu não vier aqui reaterrar esse espaço, a minha obra, ela fica assim, né? Fica com esse buraco aqui do lado. Aí as pessoas estão passando, elas vão cair dentro desse buraco aqui, né? Então, a gente tem que vir e reaterrar esse espaço, ok? Então, vamos quantificar aí o serviço 2.3, que é o reaterro de valas. Reaterro de valas, pessoal, é quantificado em volume, metros cúbicos, né? Então, volume de reaterro vai ser igual. Tá. Esse volume de reaterro é um pouquinho diferente a conta que a gente vai fazer, pessoal. Por que disso? Seguinte, a gente vai precisar criar uma espécie de uma formulazinha. Então, assim, o volume de reaterro, o reaterro de valas vai ser o volume escavado, que é esse que a gente fez aqui, né? Volume de escavação, menos o volume do que ficou lá. O que ficou lá efetivamente, pessoal? Ficou a minha caixa de gordura, né? Então, esse volume da minha caixa de gordura. Só que tem um detalhe, pessoal. Para baratear o processo, a gente vai fazer o lastro concreto ao longo de todo o fundo da nossa escavação. Então, a gente vai considerar aquele espaço a mais de trabalho, certo? Então, esse espaço a mais aqui, ó, a gente vai ter um lastro nele no fundo. Para evitar que a gente precise colocar forma aqui na lateral aqui para fazer o nosso lastro de concreto, a gente vai utilizar a própria escavação como sendo a forma para fazer o lastro de concreto. Então, a gente vai jogar o lastro de concreto ao longo de todo o fundo da minha vala. Por isso que o meu lastro de concreto ele vai ter um volume maior, certo? Então, a gente vai dividir o volume do lastro, a caixa, né, em volume do lastro e volume do que restou da caixa. Então, por isso que vai ter essa formulazinha assim, ó. Volume escavado menos o volume da caixa de gordura, né? Mais o volume do lastro. O lastro de concreto que está ao longo de todo o fundo da escavação, certo? Isso tudo, pessoal, o resultado dessa conta, eu vou multiplicar pelo fator de empolamento, que eu já vou explicar para vocês. Não sei se o professor de sistemas construtivos chegou a explicar para vocês o que é empolamento. Alguém sabe o que é empolamento? O que é quando a gente fala que uma pessoa está empolada? O que é, Paulo? Você sabe? Bolha, muito bem. Então, quando a pessoa está empolada, ela está cheia de bolinhas, né? Cheia como se fossem espinhazinhas, né? Então, ou seja, a pessoa está mais inchadinha, né? Muito bem, Pablo, é isso mesmo. É quando o material ele ganha volume, né? Ele aumenta de volume. Então, toda vez que eu faço uma movimentação de solo, eu pego esse meu material num estado compactado, no estado natural que ele está lá, né? Então, o solo ele vai compactando com o passar do tempo, né? As pessoas, os animais que vão passando ali em cima do solo, faz com que esse material compacte naturalmente, né?
E quando eu faço a movimentação desse material, eu retiro ele dessa condição de compactado, quando as partículas elas estão bem juntinhas, certo? E deixo elas mais soltas, né? Ocorre um alívio aí nessas partículas, né? Então, elas ficam mais espaçadas. Quando elas ficam mais espaçadas, esse meu material, ele ganha volume, ele aumenta de volume, ok? Então, se vocês podem fazer essa experiência aí em casa, quem tem casa com quintal, né? Então, se vocês forem aí no quintal de vocês e fazer uma escavação, né? E medir essa escavação, vai dar um determinado volume. E medir o solo que vocês tiraram dessa escavação, vocês vão ver que o volume é maior, certo? Porque essas partículas, elas ficam mais espaçadas. Ficou claro, pessoal, o que é empolamento? É o ganho de volume através da movimentação do solo, ok? Então, eu tenho que aplicar esse fator de empolamento sobre todo o meu reaterro. Só que esse fator de empolamento, eu só consigo determinar ele em laboratório. Tem um ensaio específico em laboratório ou em campo, melhor dizendo, né? Em campo também dá para fazer esse teste, né? Eu só consigo fazer através de ensaio nessa determinação do empolamento. Então, o empolamento, ele não é um valor chutado, ele é um valor determinado através de um ensaio, né? Como nós não temos, não temos como fazer esse ensaio, né? A gente vai determinar um valor aqui. A gente vai arbitrar um valor aqui, ok? Então, geralmente, né, dos solos convencionais aí, o empolamento, ele gira em torno de 25% a 30%, ok? A mais do que o volume original, né? Então, a gente vai aplicar aqui um fator de empolamento nesse nosso solo de 25%. Esse vai ser o ganho a mais de volume que nós temos. Então, o primeiro passo, pessoal, é quantificar o volume da caixa de gordura, sem o lastro, e quantificar o volume do nosso lastro, para depois a gente inserir isso tudo na nossa formulazinha, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vai ser o volume da caixa de gordura, sem o lastro, viu, pessoal? Vou até colocar entre parênteses aqui, ó. Sem o lastro. Porque o lastro, ele é diferente, né, justamente daquilo que eu expliquei para vocês. Ele vai ser considerado ao longo de todo o fundo da escavação. Então, o volume da caixa sem o lastro vai ser o quê? Qual que é a dimensão da minha caixa de gordura? Ó? Ela tem 1,30 de comprimento por 1,10 de largura. Por quanto de altura, pessoal? Desculpa. Me ajuda a determinar a altura dela aí. Sem o lastro, viu? Ela tem 1,30 por 1,10. Vamos colocar lá já. 1,30 por 1,10. Ó, o Pablo está falando que ela tem 0,8. Vamos ver se é isso mesmo? De altura. Não, né, Pablo? Porque 0,8 é só a altura interna, né? Como a gente está considerando toda a caixa sem o lastro só, a gente tem que considerar a tampa também, né? Então, vai ser 80 com mais 10 centímetros, né? Então, a nossa altura da caixa sem o lastro é 90 centímetros. Ok? Todo mundo visualizou? 80 mais 10 centímetros da tampa. Entendido, pessoal? Ah, o lastro, pessoal, é o fundo da caixa aqui. O lastro é um concreto mais feito mais barato, né? Esse lastro de concreto magro aí, ele é um concreto que utiliza pouco cimento, certo? Então, a gente faz um concreto utilizando pouco cimento e joga em todo o fundo da minha vala aí para fazer essa base dela, o fundo dela. Beleza? Tá. Então, agora que eu sei a minha altura, eu vou jogar lá na minha fórmula para calcular o volume da minha caixa sem o lastro. Então, quanto que dá isso daí?
Hein, pessoal? Cadê, pessoal, a conta? O Lucas está falando 1,35. Confirmem aí, por gentileza. 1,35 metros cúbicos, né? Beleza. Feito o volume da... A Ana está falando 1,29. E aí, é 1,35 ou 1,29? Pessoal, confirma aí para mim, por gentileza. 1,29. Então, eu acho que refaça a sua conta aí, Lucas. Vê se está certo. Arredondando, 1,29. Beleza. Tranquilo. 1,29. Então, agora que nós temos o volume da caixa, nós vamos fazer agora o volume do lastro. Volume do lastro, né? Levando em consideração que ele vai ser colocado em todo o fundo da minha escavação, né? Então, eu estou colocando ele em todo esse espaço aqui, viu, pessoal? Então, ao invés de ser 1,30 por 1,10, o nosso lastro ele vai ter 2,10 por 1,90, certo? Para a gente poder utilizar as próprias paredes da escavação como sendo a forma desse nosso lastro, ok? Então, o nosso volume do lastro vai ser 2,10 por 1,90 de largura, por quanto de altura, pessoal? Tirem para mim aí a altura do lastro. Vamos lá, façam aí. Falem para mim, por gentileza. Qual que é a altura do lastro, pessoal? Muito bem, Emília. 0,15, perfeito. 0,15. Isso aí, Yuri. Então, quanto que dá isso? A Ana está falando 0,59. Confirmem aí para mim, por gentileza. Muito bem. Obrigado. Beleza. 0,59 metros cúbicos. Perfeito, pessoal. Agora que nós temos o volume da caixa, o volume do lastro e o volume escavado, que a gente já tinha feito anteriormente, né? Nós conseguimos calcular aí esse volume de reaterro. Então, vamos fazer ele aqui embaixo, ó. Volume de reaterro vai ser igual ao volume escavado. Qual que é, pessoal? 4,19. 4,19 menos volume da minha caixa, 1,29, mais volume do meu lastro, 0,59. O link está falando 0,5985, é isso? Dá para arredondar para 0,60, né, se for. Tá, então vamos arredondar isso para 0,60, pessoal. Mais 0,60, arredondando, né? 0,60. Isso tudo, pessoal, eu vou multiplicar pelo meu fator de empolamento. Só que o meu empolamento, pessoal, prestem muita atenção aqui, ó, que isso é um pouquinho confuso. O meu empolamento, ele incide sobre 100% do meu material. Ou seja, eu vou pegar o meu material que eu já tinha e vou acrescentar o meu empolamento, que nesse caso é 25%, né? Então, o que eu já tinha, pessoal, é 100%, certo? Então, 100% em decimal é quanto? Hein, pessoal? 100% em decimal equivale a quanto? Pessoal, vamos lá, matemática. 100% em decimal equivale a quanto? Vamos lá, pessoal. Ninguém? Vou ter que falar com o Dutra. Não, Robson, né? Ah, muito bem. Ah, graças a Deus, pessoal. Obrigado, Adalico. Né, pessoal? É a mesma coisa que 100 dividido por 100, né? 1. Então, 100% em decimal é 1.
E 25% em decimal, pessoal, quanto que é? Zero vírgula 25, muito bem. Então, basta, pessoal, é a mesma coisa que dizer que eu pegar esse valor todo aqui e multiplicar por 1,25, que é o 100%, né, do 1 aqui, o 1 equivale a 100% do material que eu tinha, mais os 25% que eu tinha, ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Por que eu estou multiplicando por 1,25? É porque o meu empolamento, ele incide sobre 100% do meu material, né? Ele acrescenta a mais, né, do que os 100% do meu material, os 25%. Ok? Então, façam essa conta aí para mim, por gentileza. Quanto que vai dar isso? A Ana está falando 1,8275. Confirme para mim, por gentileza. É isso, pessoal? Ó, 1,29 mais 0,6 menos 4,19. Isso vezes 1,25. Não, tá errado, pessoal. É o resultado dessas contas aqui vezes 1,25, viu? Isso, Robson. Muito bem, Pablo. Muito bem. Isso mesmo. Perfeito. 2,875. A gente pode deixar como sendo 2,87, né? Ou 2,88. Vamos colocar 2,88. 2,88 metros cúbicos. Arredondando aí, né? Pessoal, perguntas, dúvidas? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu as contas que a gente fez até aí? Muito bem. Pessoal, então a gente finaliza por hoje a aula aqui e na próxima aula a gente dá continuidade. Não saiam da sala ainda que eu preciso fazer a chamada, viu? É para todo mundo ficar aí. Tem 29 pessoas. Se sair agora, eu vou dar falta, hein? Então, aguenta aí um pouquinho que eu vou fazer a chamada.